Pronto. Bom dia, como é que vocês estão? Estão com frio? Aqui hoje tá frio pra caramba pra eu estar no sítio. Deixa eu falar uma coisa. A semana passada a gente viu e corrigiu pelo Meet sobre o desafio de Lilibel, que era um conto, né? Hoje a gente vai para uma produção escrita. A Pro sabe que muita gente não gosta de escrever daquela preguicinha, mas a Pro já falou que no quinto ano a gente precisa estar plenamente alfabetizado. Quando a gente está plenamente alfabetizado, a gente precisa produzir, ler bem e escrever bem, né? E o que a Pro está falando aqui, oralmente também a gente precisa falar, né? Então, quando a gente viu lá no desafio de Lilibel, a gente viu que ela precisava desafiar um medo que ela tinha. Quando a professora de matemática falou da tabuada, não é que ela não sabia conta, ela sabia muito bem, mas ela tinha medo de quê? Ela tinha medo de falar em público. A gente tem nossos medos, né? Cada um com o seu, né? Eu tenho diversos medos, mas a gente tenta a cada dia vencê-los, né? Assim? Então, aí o seguinte, hoje nós vamos estar falando sobre essa produção escrita, sobre a oralidade. A oralidade que eu falo é o falar, mas a gente vai hoje tanto na parte escrita quanto na parte oral, certo? Então, antes da gente começar a falar da produção escrita, do gênero textual que a gente está estudando, no caso que é conto, a prova vai falar o seguinte: vou mandar a lista dos alunos do quinto ano. Acho que cada professor, eu sou responsável pelo quinto A, cada professor tem os alunos que ainda não foram buscar o bloquinho. A prova vem insistentemente falando que o bloquinho vale nota, né? Então precisa buscar, precisa devolver o outro para poder pegar o novo. Quanto mais o tempo passa, mais fica curto o período de responder, porque são várias atividades. Aí agora já vem outras atividades do segundo semestre, né, que a gente começou. Então, quanto mais deixar a coisa acumulada, pior. Sobre a devolutiva das atividades. Fez a atividade, gente, vamos devolver no mesmo dia ou no máximo no outro dia, caso aconteça a pessoa tá doente ou tá viajando, não tem problema. Agora não deixe acumular, porque cada acúmulo, aí no outro dia já é Carminha, no outro dia já é Iane, no outro dia já é a Procátia, e aí vai acumulando atividade, aí acaba que não dá conta de fazer, certo? Então, já se fala na volta às aulas presenciais, né? A gente não sabe ainda quando vai ser, se vai ser o mês de final de julho, início de agosto, mas a escola, assim que tiver uma posição, ela vai estar comunicando a gente e a gente vai estar comunicando vocês. Nesse caso, a gente, com fé em Deus, com a baixa dos números, a gente ainda volta esse ano, né? Que era um sonho de todo mundo que esse vírus, ele fosse, né, embora. Ele não foi embora 100%, mas já baixou bastante. Mas mesmo assim, a gente precisa ter todos os cuidados, né? Máscara, a Pro tá sem máscara aqui, que a Pro tá sozinha. Máscara, álcool em gel, distanciamento, sempre estar higienizando as mãos, né? E tudo mais, certo? Então, voltando ao nosso assunto, hoje a Pro vai corrigir no Meet a aula da semana passada, que foi sobre pontuação, que a Pro já falou, precisa toda leitura, toda escrita. Por exemplo, vocês leram o desafio de Lilibel. Para ler precisa de pontuação. Vocês vão produzir um conto, para escrever precisa de pontuação. E nós vamos também corrigir a atividade de ortografia, que era o uso do L e do U, né? Que a Pro ainda colocou. Se a palavra termina em L, o final dela, is, né? Se o final é is, ó, L igual a is e U igual a S, né? Então, por exemplo, jornal termina com L. Então, qual é o plural de jornal? Jornais. Então, museu. Qual o plural de museu? Museus. Então, museu termina com U. Quando terminar com L, o plural é is. Quando terminar com U, o plural é S puro, certo?
e por aí vai. A gente vai corrigir hoje no Meet a atividade da página 83 a 86 e em seguida nós vamos para a produção escrita. Essa produção escrita, ela tem passo a passo como planejar o que vocês vão fazer. Essa atividade de hoje vai ser uma atividade avaliativa. Ela vale 2 pontos, certo? Então, vocês vão precisar fazer e vão precisar me enviar. Na página 87, tem passo a passo como se produzir. No caso do gênero textual conto, ó, ele fala o que é o conto, como planejar fazer o conto, como escrever o conto, ó, passo a passo, tá vendo? Depois, revisar e reescrever na página 88. Toda vez que a gente vai escrever para alguém, a gente precisa escrever e depois ler antes aquilo que a gente escreveu. Às vezes está faltando uma letra, está faltando uma palavra, às vezes a gente não se expressou tão bem quanto a gente gostaria. É igual leitura, você lê uma vez, você entende de um jeito, você lê a segunda, você já entende de outra forma melhor. No caso, eu vou tomar como base o texto Desafio de Lilibel para vocês. Vocês vão me escrever um conto, pode ser de uma coisa pessoal de vocês, uma história inventada, não tem problema. No caso do Desafio de Lilibel, a primeira coisa, o título. O título tem que ter tudo a ver com a história. Depois do título vem do que vocês querem falar no texto, depois o desenrolar do texto, e no final, a conclusão, como foi que terminou a história? Então, no todo o texto tem que ter título, início, meio e fim, certo? Ponto. E uma ilustração. A ilustração ou desenho, ó, o Desafio de Lilibel, tá vendo ela aqui na cama, morrendo de medo, a cara tensa dela, tá vendo? Tímida, morrendo de medo do dia chegar e ela ter que falar em público. Esse era o desafio dela. Então, na página 80 e... onde foi que a prof falou? Na página 87 e 88 tem passo a passo como é que vocês vão fazer essa produção, certo? Vocês vão inventar uma história ou vocês vão criar uma história a partir de vocês. De um medo ou um conto de alguma coisa. É uma história que pode ser verdadeira ou irreal, fictícia, uma coisa que faz parte da imaginação. E, para finalizar, vocês vão, esse antes da leitura, que vai ser um outro conto, que é Pluft, o Fantasminha, vocês vão fazer esse antes da leitura na página 89, para na próxima aula a gente começar a ler Pluft, o Fantasminha, que também é outro conto, certo? Só que esse outro conto é um conto teatral, é uma peça de teatro, diferente de Lilibel, certo? Então, a atividade de hoje, ó, a produção escrita sobre um conto, certo? Que vocês vão fazer uma atividade avaliativa valendo 2 pontinhos, certo? Então, beijos e até a próxima.